Tudo Tudo bom? bem? É, Tudo bem. essa live, como eu estava apresentando para o pessoal aí que me segue, né? A gente vai falar um pouco de hérnia de disco. Então, eu convidei, né, Tatiana, que é o fisioterapeuta e é especialista justamente nessa área de coluna, né? Quem acompanha o esporte conhece um pouco, né, da doença de coluna e a hérnia de disco geralmente se forma por degeneração, né, do disco, né, que fica entre as vértebras. E esse disco ele pode sofrer um embaulamento ou até mesmo romper, né, virar uma hernia extrusa, né? Então tem vários tipos diferentes de patologias da coluna e os tratamentos também. Mas um dos principais antes de pensar em cirurgia, né, é claro que tem casos que a situação é tão ruim, né, que a gente pensa em cirurgia logo de imediato, né? Mas a maior parte das hérnias de discos, né, pelo menos 80, 90% das dores lombares, né, melhoram com tratamento clínico e espontaneamente, né? Então a gente vai começar a falar um pouco, né, do tratamento clínico, né, que acho que é o que se enquadra na maioria dos casos, né? Aí eu vou começar com algumas perguntas, né, sobre para a Tatiana sobre como é que quais são as opções, né, em termos de fisioterápicos, né, ou de exercício, né, que a gente pode fazer, né, para poder aliviar a dor lombar, né? Uhum. Oi, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, doutor Rodrigo. Então, doutor, normalmente os pacientes com hérnia de disco, eles chegam com muito medo, com muita dor, fugindo da cirurgia, né? Sempre Uhum, com muita expectativa, né, para não precisar ir para a cirurgia. uhum, Então, normalmente eles chegam normalmente, principalmente a hernia lombar, que é o que mais tem, né, a hernia lombar, uhum, eles chegam com muita dor, muito com medo de andar, com medo de se movimentar. E aqui na clínica, eu trabalho com tratamento conservador, com a parte, com o método que eu uso, que é o método PMP. Então, que é um dos, né, na verdade, né, uhum, mas para hernia de disco, normalmente eu uso esse método, que os pacientes, normalmente com hernia lombar, tem muito espasmo muscular na região, muito, muito tenso. Então, a gente trabalha com muita liberação miofascial, ganho de mobilidade, para trabalhar toda essa parte de estabilidade, né, estática, dinâmica, para depois entrar com a força muscular. uhum. E você falou sobre a musculatura, né? Que os pacientes, né, têm receio de se movimentar. Às vezes isso aí é até mecanismo de defesa, né? Para não sentir dor, eles meio que, né, aprendem tem alguns certos vícios, né, de posição, né, tudo por conta né, para evitar a dor, né? Sim, sim, é uma autoproteção, né? Então, assim, o paciente com dor, ele contrai muito a musculatura. Então, para fugir da dor, né? Então, Uhum, eles chegam muito tensos, com pouca mobilidade. Então, normalmente, eu sempre tento, quando inicio o tratamento, é passar para eles a coluna neutra, né? Que é muito uhum, importante, a curvatura fisiológica normal da coluna. Então, trabalho muito a respiração, né? Porque a respiração causa esse relaxamento muscular. uhum, Quanto mais oxigênio no músculo, menor a lesão, menor espasmo muscular. Então, eu priorizo muito no começo do tratamento essa parte respiratória, a parte da postura correta, trabalhando sempre dentro dessa curvatura fisiológica da coluna. uhum, Sempre. E eles, assim, eles até às vezes eu até me surpreendo, porque eles acham que 10 sessões vão ser pouco, e às vezes na terceira sessão eles já voltaram com mobilidade, já voltaram com força, já às vezes não estão conseguindo virar na cama, já estão conseguindo virar, já estão conseguindo andar. Então, mas cada caso é um caso, né? Cada paciente é uhum. um caso. Mas normalmente eles já em 3, 4 sessões já melhoram muito essa parte de dor, de mobilidade, depois já fica na parte só de corpo muscular. Agora, uma questão que eu sempre falo com os pacientes é que depende também da qualidade da fisioterapia, né, que ele faz, né?
para ter esse resultado, Ah, né? sim. Porque a gente sabe que tem muitos locais que, às vezes, por excesso de pacientes, né, falta de estrutura, né, não faz a fisioterapia adequada para, né, para cada paciente, né, individualmente. Então, acho que isso também atrapalha um pouco, né, a recuperação, né, porque cada Sim, paciente tem uma sim. patologia diferente da coluna, né, os pacientes não são iguais, então tem que ter um tratamento meio personalizado, né, para cada tipo, né, de problema, né, do paciente. Então, isso às vezes interfere um pouco, né? Às vezes o paciente chega e fala assim, ah, fiz fisioterapia, tantas sessões e nunca melhorou, né? Uhum. Então, o nosso diferencial aqui na clínica, né, aqui é a Envolve Saúde, onde eu atendo aqui na Vila Mariana, e que é isso, o tratamento é individualizado, então é um paciente por vez, o atendimento nós ficamos 1 hora com o paciente, então, e o tratamento é específico para o caso, né? Então, cada caso é um caso na avaliação que a gente já traça o tratamento. Eu atendo toda essa parte que eu falei, mas nós temos na clínica também a parte da osteopatia, né, que Uhum. faz a osteopatia, que também é bem bacana, é bem legal para o tratamento de hernia de disco. A- outra questão, assim, quando o paciente, né, sente a dor lombar, né, tem um Tá? desgaste, protusões, né, geralmente a gente indica o quê? Tratamento clínico, né, com medicação, né, e repouso, né. E a maioria tende a Uhum. melhorar em 6, né, 8 semanas, dos casos, né, de forma espontânea. Nesses casos assim, mais agudos que a dor se iniciou, você acha uma boa ideia começar a fisioterapia logo de início ou aguardar um pouco a fase aguda? Então, quando o paciente chega com muita dor nessa fase, logo a fase aguda, eu espero passar essa fase do medicamentosa. Inicialmente, eu não acho legal fazer logo na fase aguda, porque eles Uhum. não conseguem, muito sensível. Mas também, doutor, depende do tipo de hérnia, né? É, Depende. Normalmente a hernia extrusa que causa muita inflamação, normalmente eles chegam assim. Aí eu espero passar. Agora, se for uma hérnia que eles não estão, sabe, com muito, sabe, limitação. insuportável, né, que não consegue movimentar nenhuma limitação, aí eu já consigo trabalhar já o tratamento conservador, sim. Agora, a questão também, avisar também alguns pacientes, né? As pessoas aqui, que alguns pacientes têm indicação de cirurgia de imediato, né? Por Uhum. exemplo, o paciente que chega na emergência, né, com aqueles sintomas, sinais mais graves, por exemplo, um pé caído, né, perda de força, né, alteração urinária, né, uma dor muito intensa, né, que não consegue se mexer, né, algum déficit que a gente chama de déficit neurológico, né, nesses casos geralmente aí a gente não, né, não tem como encaminhar primeiro para fisioterapia, né, porque pode deixar sequelas, né, Sim, mas sim, sim. mas aí, no caso, por exemplo, uma hérnia que provoque um déficit neurológico, tipo um pé caído, você tem que operar em torno de 48 horas para não ficar com sequela, né? Porque eu já peguei pacientes que vieram com hérnia grande, com alteração urinária, quando foi cervical, eu já peguei paciente com hemiparesia, né? De um corpo todo, pé caído, mas já depois de meses do quadro, né? Fiz a cirurgia para não Uhum. piorar, mas assim, nesses casos não recuperam, né? Então, assim, Sim. pacientes que têm essas, né, queixas mais graves, então a indicação é operar o quanto antes para tentar reverter o déficit, né? E depois também, Esse né, caso já é cirúrgico, né, doutor? Esse caso é direto cirurgia, né? Não é, tem como. é direto cirurgia. Mas no caso também tem a reabilitação, né, no pós, né? Porque você tem uma compressão, né, do nervo, compressão da medula, né, tem uma lesão que se você descomprimir logo pode ser transitória. E depois ele também tem que fazer um tratamento de reabilitação, né, do quadro. Sim, sim. Nesses casos, você já pegou, tem alguma experiência nesses casos de paciente que teve algum déficit neurológico
e fez cirurgia e conseguiu reabilitar completamente, ou a maioria você vê que não fica com sequela permanente? Não, com déficit neurológico, não. Normalmente não chegam nesse quadro. Déficit neurológico, não. É mais incomum, né? Mais incomum. É, eu já, Normalmente, eu já peguei alguns pacientes, né? Como eu atendo muito, né? Então eu já peguei alguns quadros assim, mas já chegaram, né, meses com o problema, né? uhum, sim, sim. Mas quais são os tratamentos assim, mais específicos que você recomenda assim para o paciente? Tipo, tem alguma técnica que você acha mais vantajosa aí? Que tem vários tipos de terapias, né? RPG, acupuntura, né? É, quiropraxia, né? Como é que você assim Uhum. analisa cada uma delas para o problema de coluna? Mas para hernia de disco específico, você fala? Para coluna específica aí, hérnia. Tá. Então, o paciente com hérnia, normalmente o que eu vejo muito resultado é o trabalho total de liberação miofascial, um trabalho de ganho de mobilidade, muito porque um paciente com hérnia ele perde a mobilidade da coluna. Uhum, Então, a gente trabalha muito a mobilização articular, intraarticular, né, extraarticular, muita estabilidade e é todo um trabalho manual e um trabalho com também ativo com exercícios específicos com alguns acessórios. Então, toda essa sequência, muita liberação, muita trabalho de ganho de mobilidade, intraarticular, extraarticular, um trabalho de muito equilíbrio também, equilíbrio e força muscular. É o mais recomendado uhum. nos casos de pacientes. Mas aquelas Vejo muito. terapias como quiropraxia, acupuntura, você acha que tem Então, algum. também depende do caso. A osteopatia, eu não trabalho com osteopatia. Quem trabalha aqui Hum, tem uns dois profissionais aqui na clínica, né, que trabalham com osteopatia. Também trabalham muitos pacientes com hernia de disco, têm grandes resultados. uhum, Grandes resultados. Essa tanto na parte tanto a osteopatia como esse trabalho todo de reabilitação. uhum, A acupuntura, eu não trabalho, tá, doutor? Mas é excelente também. A acupuntura é mais uma dor local, né? Não traz o paciente mais para a parte funcional. O objetivo aqui da reabilitação é levar a coluna para uma parte funcional. Normalmente eles chegam com muito travado, sem andar, com muita dor. Então eles querem voltar à atividade, fazer o que eles gostariam, né? uhum, Vai um exemplo. Eu estou com uma paciente que ela quer, o sonho dela é voltar a dançar, ela não consegue. Então, estou focando nesse objetivo dela. Então, essa parte da reabilitação a gente ganha muito, muito resultado. Esse casamento aí da reabilitação também junto com a osteopatia, que a uhum. gente atende aqui na clínica do Gustavo, que atende. Sobre o problema de coluna, tem vários fatores, né, que contribuem para o surgimento, né, da hérnia, né, de disco, né. Uhum, Tem a tendência, né, genética, né, da pessoa, né, ter problema de coluna, né, desgaste da uhum, coluna. Tem também, né, a questão de postura, né, de carregar peso, ficar muito tempo sentado, né, a pessoa ter o sobrepeso, obesidade e, e também a questão até fumo, né, também que interfere na questão dos discos, né, do desgaste, né, da coluna. Tem alguma uhum. recomendação assim para o paciente prevenir assim formar hérnia de disco? Assim, da Alguma. parte de postura, né? Ou pegar peso. Então, eu acho que assim, o segredo é a pessoa estar sempre em movimento. Eu acho que uma musculatura forte, uma musculatura flexível, evita várias patologias. Uhum, Então, eu sempre oriento, tá? Fazendo algum tipo de fortalecimento, pilates, porque trabalha uma musculatura forte, doutor, ela evita muita patologia, né? Então, porque é uhum, um músculo que sustenta toda a coluna.
Então, o segredo é sempre o paciente estar fazendo alguma atividade, o repouso não é legal, é sempre estar, é importante estar em movimento. Com a musculatura, né, mais forte, você ajuda a sustentar o corpo, né? Não fica só a coluna, né, sustentando o seu, né, tronco, né? A musculatura também ajuda Sim. nessa sustentação, né? Ah, Então, muito, muito. fortalecimento de, né, músculo das costas, né, lombar, né, até abdominal, né, ajuda muito, né, a evitar esses problemas, né? Ah, sim, sim. Toda essa parte, né, de os músculos específicos, o músculo do core, né, que é os estabilizadores, músculos da pelve, glúteo máximo, glúteo médio. Então, esses músculos fortes ajudam muito na sustentação e evita várias patologias. É. O, E não pode falar. pode falar, pode falar, acho que Agora, assim, a questão do fazendo esse tratamento, né? O paciente, quando você vê que não tem melhora, aí você geralmente indica passar com um especialista, então, de coluna para ver possibilidade de cirurgia. Sim, normalmente, quando chega um paciente com hérnia de disco, eu já indico para passar no especialista de coluna, para ver o tipo de hérnia, Uhum. como que tá. Normalmente eu já indico, eu sempre indico para É, passar, até para entender um pouquinho o tipo de hérnia, né? Como que se já está, né, uhum. tendo algum chance de ter algum nervo, essas coisas. Então, normalmente eu já sempre indico, é, o, até para poder acompanhar melhor, né, a evolução. os tipos de hérnia, né? Só para lembrar, né? Na verdade, existe algumas etapas, né, do desgaste do disco, né? Então, o disco, né, é tipo um amortecedor, né, que o centro é um pouco mais mole, né, o núcleo, e em volta ele tem um anel, né, que segura esse núcleo, né. Então, com o tempo ele vai desgastando e ele pode sofrer redução de altura, né, abaulamento, né, quando o anel que segura o conteúdo dele, né, ele tem um pouco de ruptura, né, e forma um bojo, né, no disco, ou esse anel também pode romper e até o conteúdo do disco, né, extravasar e fazer uma hernia extrusa, né? Uhum. É difícil dizer só por esse tipo de hérnia, em qual grau da hérnia, se é candidato à cirurgia ou não. Porque, por exemplo, já peguei paciente que tinha hernia extrusa, a hérnia migrou, né, caudal, né, ela saiu do local e desceu. Ele teve uma dor lombar, mas só que a hérnia cronificou, né, e não tocou nenhuma raiz da perna e sumiu a dor. E, quer dizer, em algumas semanas. Quer dizer, o paciente tem uma hernia extrusa, mas não ficou assintomático, né, não teve sintoma nenhum. Uhum. Mas já tem paciente que tem um pequeno abolamento que já pega a saída da raiz do nervo, já toca no nervo e que causa muita dor na perna, por exemplo. Então, nem sempre o tamanho da hérnia, né, o tipo de hérnia, é, é a indicação da cirurgia, né? Tem que ver muita clínica do paciente, né? Porque eu já peguei paciente com hérnias, duas hérnias assim, gigantes, que fechavam quase completamente o canal e estava até razoavelmente bem. E já peguei paciente com protusão muito pequena e que era muito mais sintomático, né? Então varia muito de pessoa para pessoa, né? Agora, para explicar também pro pessoal aí os tratamentos da hérnia, né? Hoje em dia aumentou um pouco mais, né, essas possibilidades, né? Antigamente você só tinha o quê? A cirurgia aberta, né? Abria, tirava uma parte do osso, chegava no disco e tirava o disco, né? Fazia tudo via aberta. Hoje em dia, né, tem vários tipos de tratamentos, né? Desde o tratamento Uhum. com laser, né? Porque você aquece o disco, né? Tem dissectomia percutânea, que você introduz um catéter que tira um pouco do disco para ver se regride, né, a protusão. Outro também minimamente invasivo, você vai fazer uma pequena incisão na pele, passar a câmera e tirar a hérnia via endoscopia, né, por vídeo. Né, essas técnicas minimamente invasivas, o paciente recupera mais rápido, né, geralmente recebe alta no mesmo dia.
E tem aqueles casos, né, que precisa realmente fazer ou troca do disco por uma prótese, né, artificial, que tem o mesmo movimento do disco natural, ou então até mesmo artrodese, né, que é colocação de queijo e parafuso, né. Então hoje em dia é bem variado esses tratamentos, né. Depois Quando não é, quando não é artrodese, qual que é as cirurgias que você mais utiliza? Qual que você está mais usando? assim, hoje termino indicando mais assim o primeiro, os métodos minimamente invasivos, né, Uhum. com primeiro uma infiltração, um bloqueio, às vezes um bloqueio teste. Tento fazer endoscopia, né, para ver se com minimamente invasiva resolve, e aí eu vou escalonando para quando não tem mais jeito, eu faço a substituição do disco, né, por prótese ou artrodese, né? Eu vou escalonando. É claro que tem aqueles casos que, se for em disco junto com escoliose e outras alterações degenerativas, né, escorregamento de vértebra, que a gente chama de listese, aí às vezes não minimamente invasiva, você sabe que não vai assim resolver, né? Só aqueles pacientes assim que são muito idosos, às vezes tem uma listese com o fechamento da passagem do nervo, né? Que às vezes não, você não Uhum. pode operar pela idade ou por comorbidade, né? Tem problema cardíaco, tudo. Então, às vezes faz uma minimamente invasiva, pelo menos para aliviar a dor, né? Mas futuramente pode, né? Voltar a apresentar dor, né? Porque não foi o tratamento assim o adequado, né? Então, né? Varia muito, né? De paciente para paciente, né? Tá. Entendi. E os bloqueios funcionam bem quando o paciente está com uma dor muito forte, muito aguda? A gente usa em dor aguda, pode fazer o bloqueio, até acelera um pouco mais, né, o alívio, né? Então aí dá até para mandar o paciente até um pouco mais cedo, né, para fisioterapia, porque alivia, né, a dor. Então dá para fazer de urgência os bloqueios, né? Tá. Mas só que o bloqueio, né, lembrando que o bloqueio infiltração, bloqueio geralmente é uma coisa temporária, né? Ela pode durar, né, semanas ou meses, né, dependendo do paciente, né, e do caso, né, do paciente. Uhum. Vocês fazem bloqueio, mas num caso, quando o paciente está com uma dor muito forte, muito que está impossibilitando, aí você já faz um bloqueio para Aí pode fazer de urgência o reduzir. bloqueio, né, para ele Tá. já ter melhora, né, de imediato. Uhum. Legal. E a recuperação pós-cirurgia, né? O que você recomenda? É a mesma tratamento do pré ou pós-operatório é um pouco diferente? Na caso Ah, o da. pós-operatório é um pouco diferente. O pós-operatório ele chega um pouquinho mais debilitado, né, com cicatriz, com um pouquinho mais de dor. Então, o processo, quando vem com um tratamento conservador antes de cirurgia, a evolução é super rápida. Quando vem pós-cirurgia, devido à cicatriz, eles estão mais sensíveis, vai um pouquinho mais lento, né? Todo esse Uhum, processo da parte de pós-cirúrgica. Porque eles ficam, né, com um pouco de sensibilidade na uhum, cicatriz, né? Eles ficam mais sensíveis, assim, à dor. uhum. Mas nada assim, nada que seja, não é muito demorado, né? Não é tão demorado, mas eles chegam um pouquinho mais, posso te falar, mais sensível, assim. Eles Sei. ficam com medo, na verdade. De se Mas mover, né? tudo evolui. Sim. Fica com medo de se mover, né? Com receio. Muito. É impressionante. Eles ficam muito com medo. Mas Hoje, uma, duas, três sessões né? já tudo, É, tudo e, bem. ho- e hoje em dia, com as técnicas que a gente tem hoje, geralmente a gente não tem nenhuma restrição à movimentação, né? Depois da cirurgia. A questão é só mesmo esforço físico, pegar peso. Mas movimentação geralmente não tem muita restrição, né? Não, não. Nenhuma, né? Na verdade, nenhuma. Eles chegam já, na verdade, eu já faço tudo para voltar já esse movimento. Agora, Voltar. agora outra questão desses pacientes é que muitas vezes os pacientes demoram, né, fazer um procedimento, né, cirúrgico, às vezes por receio, medo, né, de complicação. E muitas vezes eles fazem cirurgia, mas não melhoram, né, completamente, né, da dor. Porque quando tem uma hérnia de disco, né, tem a compressão do nervo, às vezes, com o tempo, aquela, né, aquela lesão do nervo
vai ficando crônica, né? Então, às vezes a Uhum. cirurgia é para não piorar, né? E não para, assim, curar, né, totalmente, né? Porque às vezes a pessoa deixa cronificar, né, a doença. Então, muitas vezes o ideal seria passar, né, com o cirurgião, ver se é caso cirúrgico, né, para poder tentar sanar logo o problema, né, antes que fique uma sequela permanente, né. Não sei se você pega muitos pacientes desse jeito, né, que operaram, mas não melhoraram totalmente, né, e que achavam que iam melhorar com a cirurgia, né, sendo que a cirurgia às vezes é para não progredir a doença, né. Uhum. Na verdade, normalmente quando eles fazem a cirurgia, eles acham que não vão ter mais dor. Eles já chegam assim, nossa, achei que eu não fosse sentir mais dor, já achou que já fosse sair andando. Eles têm muito essa expectativa da cirurgia. Mas aí, quando começa a reabilitação, né, que eu vou conversando, vou passando, vou explicando, vai passando uma confiança, e eles. O que acontece também, que eu ia. O neuro fica muito sensível, né, doutor? Uhum. Pós-cirurgia. Eu vejo que eles ficam muito assim, muito. Uma sensibilidade muito alta pós-cirurgia. Né? E o quanto tempo você acha que geralmente você vê a melhora assim do paciente, em média, dessas dores Pós-cirurgia? pós-cirurgias, é? Ah, em 4, 5 sessões. 4, 5 sessões já estão bem melhores. Na 4, 5 sessões já começa. Uhum. Mas Mas alguns normalmente na ainda, quarta. As 3 primeiras são mais difíceis. Na quarta em diante, eu já vejo uma evolução muito grande. mas alguns ficam com dor residual ainda, né? Mesmo após, né, procedimento, tudo, né, fisioterapia, né? Então, depois de 4, 5 sessões, eu já vejo uma grande evolução. Normalmente já não tem mais essa dor. Eles vão perdendo o medo. Eu sinto que o emocional influencia muito, porque às vezes é mais o medo do que a dor. É. Eles ficam muito sensíveis, assim. É muito diferente. Até eles falam, nossa, não imaginei que eu fosse melhorar tanto, que eu tô muito bem, tô me sentindo muito bem, tô conseguindo me movimentar, tô conseguindo sentar, levantar, porque eles acham que vai demorar muito. Eles chegam assim, muito É, medo, na verdade. falando em emocional, realmente tem algumas pesquisas que mostram, né, que o emocional interfere muito, né, nos pacientes, né? Ou até ganho secundário de alguma Sim. forma, né? Tanto em dor de coluna, né, como Uhum. qualquer outra dor, né? Isso Sim, é importante, né, exatamente. para o tratamento. Uhum. É, Sim. acho que o foco Tem ficou. alguma pergunta? Acho que a gente já falou, né, mais ou menos o básico. Estou olhando aqui, vendo se tem alguma pergunta. Pega todos os comentários e vou Ah, ver se é. tem uma pergunta. Ok. Ó, perguntaram aqui os tipos de hérnia, para você explicar os tipos de hérnia. Ah, os tipos de hérnia foi aquilo que eu falei, né? Que tem Falou, né? Você não chegou a foi, comentar, né? que aí Deixa eu ver. tem abalamento, né? Protusão, que tem ruptura parcial do ligamento, e a hérnia extrusa, né? Quando o disco sai completamente, né? É difícil Uhum. mostrar sem figura, né? Mas isso aí não define muito o tratamento cirúrgico, né? Teve quem perguntaram aqui, né? Quem define o caso é cirúrgico ou não, neuro ou ortopedista, né? Geralmente quem opera coluna tanto é ortopedista, né? Que fez, né? Fez a subespecialidade de coluna, quanto a neurocirurgia, né? Então os dois Uhum. geralmente operam coluna, né? As duas especialidades. Perguntaram se fisioterapia é sempre a primeira opção de tratamento. Mas se não for cirúrgico, sim, né? Sempre. Porque um paciente com hernia de disco, ele precisa ganhar bastante força muscular. Ter força muscular, ganhar mobilidade, força muscular. Se, Aí os- sim. se o paciente não tiver aquelas lesões graves, né, que eu falei, né, de perda de movimentação, alteração, né, urinária, Uhum. retenção urinária por conta da hérnia, né, ou alguma coisa desse tipo, aí geralmente passa a ser, né, conservador e aí eu fisioterapia opção, né. Já no caso de urgência, não, Uhum. né, direto a cirurgia, né.
Uhum. Para aqui onde eu atendo, né? Se entrar no perfil, vai ver que é em Salvador e São Paulo, né? Perguntaram se há exercícios de alongamento ou fortalecimento que podemos fazer em casa, diariamente. Ah, então, é que assim, tem que ser. Eu não gosto de orientar alongamento e fortalecimento específico no caso de hernia de disco. Tem que passar por uma avaliação. É muito. Porque cada caso é um caso, né? Normalmente nem sempre eu uso alongamento, né? Às vezes é um ganho mais de mobilidade. É, é muito. É um caso, cada caso é um caso. Eu não oriento assim, na verdade, alongamento específico no caso de hernia de disco. É que depende do local da hérnia, né? Sim, Onde se está pegando raiz, se é mais mediano, né? Aí são vários fatores, né, sim. que interferem. Perguntaram também Uhum. aqui o que pensa do Pilates. Ah, excelente, maravilhoso. O Pilates, então, quando já está numa fase de ganhar força muscular, Pilates é o que eu mais recomendo, né? É o melhor tratamento. A parte quando o paciente já está no nível de força, tá? De ganhar força muscular, que já passou a fase da fase aguda, está na fase crônica, já passou a fase de ganhar mobilidade, ganhou estabilidade, já está voltando todos os movimentos, aí o Pilates é o mais indicado. Certo. A outra aqui comentaram que alguém teve aqui uma hérnia L4, L5 e já estava com perda de sensibilidade nos membros inferiores. Aguardou um mês tentando alternativas para fugir da cirurgia, mas não teve jeito. É aquilo que eu expliquei, né? Déficit neurológico, né? Sensitivo, né? Alteração de sensibilidade, motor, tudo isso aí já é critério de urgência, né? Esperar muito pode causar, né, sequela definitiva, né? No nervo, né? Então, esses casos aí Uhum. realmente não tem, né, jeito. Até pelo volume e o tamanho da hérnia, a posição, tem paciente que fala assim, ah, vou tentar fazer fisioterapia, mas depois volta, né, pouco tempo e resolve operar, né? Porque, assim, a gente olha a ressonância e já tem uma ideia do, né, do que é cirúrgico ou não, né? Aquela que vai melhorar e aquela que você vê que não vai ter que ser cirúrgico de qualquer jeito, né? Uhum. Isso aí com o tempo, né, assim, com a prática, né, quem opera, né, sabe mais ou menos dizer, né, que o tratamento não vai funcionar. Teve um caso também que eu peguei recente, que a paciente quis esperar uma hérnia migrada caudalmente, né, com 1,5 centímetros de extrusa, né, com migrada. Aí eu falei, ó, Tá. pelo tamanho e pela localização vai ter que operar para, né, para melhorar a dor na perna. Aí eles, ah, não, vou tentar fisioterapia, aguardar um pouco. Aí eu dei uma guia de ressonância de novo para comparar e um mês voltou já querendo operar porque não melhorou e a última ressonância que ela fez aumentou para quase 2 centímetros o tamanho da hérnia. Então, Uhum. assim, pela, né, imagem a gente já, né, tem uma ideia do que esperar, né? Uhum. Sim, sim. Vamos lá, tem uma hérnia há muito tempo avançada. Também estão pedindo para comentar sobre reabilitação após artrodese, né? Reabilitação pós-artrodese? É. É excelente a reabilitação. Assim, o paciente volta 100%. 100%. Porque eles voltam, doutor, como uma outra cirurgia. É que normalmente a artrodese eles acham que vão ficar um pouquinho mais debilitado, né? Mas assim, a Uhum. reabilitação da artrodese 100% volta, demora um pouquinho mais do que um outro tipo de cirurgia menos invasivo, porque eles ficam com uma menor dor, mas a reabilitação é ótima. Volta tudo. Num 100%. Andar, movimento, total. Eu acho que aqui, pergunta que eu estou vendo, eu acho que sim, Todas, acho que todas a gente já passou eu sim. por todas as perguntas. Para quem tiver dúvida aqui,
Você pode passar seu contato ou onde você atende, tudo, o pessoal que está assistindo? Sim, sim. Eu atendo aqui na Evolve Saúde, fica na Vila Mariana, é na Rua Azevedo de Macedo, número 20, conjunto 42. Fica do lado do metrô Ana Rosa. Uhum, certo. Então, É, então o pessoal que, isso, né, estiver precisando, né, pode até entrar em é, contato, né? Porque Tatiane tem até um Instagram, né, também com as informações todas, né? sim, sim. Se ficarem com dúvida, pode me chamar por direct, que eu respondo, encaminho, eu mando o endereço direitinho. Podem me chamar aqui pelo Instagram que eu falo com eles. Tatiane, o seu Instagram é como é o nome? Tá aqui, Tati B. Prada Físio. Tá, Tati B Prado Físio. Também no meu caso, né, o Isso. pessoal está perguntando onde atendo, tudo, o convênio. Também pode entrar no meu site, né? Que é até mais fácil do que tem no Instagram, mas também pode entrar no rodrigoadri, né, .com.br, né? Meu nome e Uhum. sobrenome.com.br. Então, obrigado aí a todo mundo que assistiu a live, né? Qualquer coisa, né? Dúvida pode entrar, né? Comentar, né? No Instagram, né? Ou até no site mesmo, né? Uhum. Obrigada a todos. Um prazer. Dúvida, pode me chamar que eu tiro dúvidas de todos. Obrigada, doutor, mais uma vez pelo convite. Obrigado a você. Até Ah, mais. Boa noite para todo mundo. até. Tchau. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. É bem rápida e após o procedimento, o paciente